Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, domingo, dia 28 de julho. Nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje é o quarto domingo, portanto, a lição de número 4 do trimestre. O texto básico da nossa lição está em Gálatas 2, 15 a 21. E o tema de hoje, justificação pela fé. Mas vamos ao objetivo dessa lição de hoje, né? Ao final da lição, você aprenderá sobre a importância da justificação e graça salvadora. Vai entender que não precisamos de nenhum sacrifício ou ritual religioso para alcançar a salvação em Cristo e que o ato do Filho de Deus foi voluntário e suficiente. Paulo redigiu a epístola aos Gálatas com o intuito de fortalecer os crentes da região da Galácia, incentivando-os a manterem-se sólidos nos ensinamentos que haviam recebido diretamente do apóstolo. Ele enfatiza que, através da fé em Cristo Jesus, os seres humanos são acolhidos, perdoados e justificados por Deus de seus pecados. O apóstolo compartilha as boas novas do Evangelho com eles, ressaltando que tanto judeus quanto gentios, ao se arrependerem de seus pecados e reconhecerem sua natureza pecaminosa e crerem na morte de Jesus na cruz e na eficácia do seu sangue derramado como expiação pelos seus pecados, seriam perdoados e salvos através de Cristo. Paulo transmitiu a mensagem de que a obra redentora realizada na cruz do Calvário é imputada ao indivíduo mediante a fé, sendo suficiente o resultando, no perdão dos pecados e na aceitação por parte de Deus. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. Justificação pela fé. O autor de Gálatas, apóstolo Paulo, ao escrever a carta, tinha em mente ajudar os cristãos a permanecerem firmes no que haviam aprendido com ele, ou seja, que o homem é recebido, perdoado, regenerado e justificado pela fé em Jesus Cristo. Deus já havia feito tudo o que seria necessário para a salvação do homem, não sendo preciso nenhum acréscimo à obra redentora. Todavia, assim como nos dias de hoje, pessoas acreditam que para alcançar a salvação ou o perdão dos pecados, é necessário algum sacrifício pessoal, como fazer uma peregrinação pelas ruas da cidade, subir de joelhos ao chão uma quantidade considerável da escada e etc. A passagem destaca-se como um marco crucial na compreensão da justificação pela fé, um princípio fundamental do cristianismo. Paulo utiliza esse trecho para enfatizar que a salvação não é alcançada por meio das obras da lei, mas sim pela fé em Cristo. O apóstolo declara enfaticamente: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, diz o verso 16. Ele coloca em evidência a centralidade da fé como o caminho para a justificação diante de Deus. As obras da lei
como os mestres em Gálatas desejavam introduzir no Evangelho, embora possam ser boas, não são capazes de garantir a reconciliação com Deus. É a fé que estabelece a conexão vital entre o crente e a redenção proporcionada por Cristo. As obras, ou as boas obras, eram fundamentais para o cristianismo, mas Paulo destaca que a justificação começa com a fé e se manifesta em uma vida transformada. Ele ressalta que a vida do cristão não é marcada por um vão legalismo, cumprir rituais religiosos, mas pela graça de Deus. Quando o apóstolo começou a pregar sobre a justificação, sem a necessidade das leis, mesmo os judeus convertidos não aceitaram e começaram a persegui-lo. Então, vê aí o resultado, né? Agora, o momento 2. Vivendo pela fé. Verso 20. O apóstolo Paulo nos ensina uma mensagem profunda sobre a importância de viver pela fé. Como dito anteriormente, ele destaca que a justificação não vem por meio das obras da lei, mas sim por crer em Jesus Cristo. Esse princípio fundamental não apenas redime nossa compreensão, redefine a nossa compreensão da salvação, mas também orienta a maneira como devemos viver nossas vidas diárias. Viver pela fé implica confiar totalmente na graça redentora de Deus, mesmo quando tudo parece perdido e sem saída. Ao sermos tentados a parar ou desistir, ela nos motiva a continuar a caminhar. Paulo enfatiza que nossos esforços para cumprir a lei são insuficientes para garantir nossa justificação. Em vez disso, somos chamados a depositar nossa fé em Cristo, reconhecendo que é por meio dele que encontramos perdão e reconciliação com Deus. Isso nos liberta do fardo da autojustificação, permitindo-nos experimentar a alegria e a paz que vem ao confiar no Senhor. Além disso, Paulo nos desafia a abandonar a mentalidade legalista. Ele adverte contra a tentação de confiar em nossas próprias realizações e méritos para agradar a Deus. Por outro lado, ele nos encoraja a construir nossas vidas sobre a fundação sólida da fé em Cristo. Essa mudança de perspectiva não apenas transforma nossa relação com Deus, mas também influencia a maneira como nos relacionamos com os outros. Viver pela fé não é um conceito abstrato, mas uma prática diária. Significa confiar em Deus nas dificuldades, buscar orientação em Sua palavra e agir com amor e compaixão para com os outros. É uma jornada de confiança contínua, onde aprendemos a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Abandonar a autojustificação é confiar completamente na graça redentora de Deus, o que muda o entendimento da salvação e molda a nossa vida, capacitando-nos a refletir o amor e a graça que recebemos. Terceiro momento, a graça redentora, verso 21. A passagem de Gálatas 2:21 é fundamental para destacar a natureza da graça redentora na mensagem cristã.
Essa graça, por sua vez, conforme revela nesse trecho, ilustra a magnanimidade divina ao oferecer salvação de maneira gratuita. Paulo destaca que, se a justificação fosse obtida por meio das obras, a morte de Cristo seria em vão. Assim, a ênfase recai sobre a fé como o alicerce da redenção, um presente imerecido que transcende as práticas legais. O texto revela a clareza de Paulo sobre a necessidade de aliar a fé com a graça divina. Ele rejeita qualquer ideia de mérito humano na conquista da salvação, ressaltando que todos, judeus e gentios, estão igualmente dependentes da graça redentora de Deus. Além disso, ela não apenas perdoa, mas também transforma vidas. Ao aceitar Cristo pela fé, os crentes são justificados e capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus. Essa graça não é uma licença para o pecado, mas um chamado à santidade, alimentado pelo profundo agradecimento pela obra redentora de Cristo na cruz. Para Paulo, acrescentar alguma coisa a mais a fim de ter a salvação seria como fazer o sacrifício, a morte de Cristo, um ato sem nenhum valor. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Somos desafiados a refletir sobre a nossa compreensão da graça redentora e a forma como vivemos em resposta a ela. A salvação não é um prêmio para os que realizam feitos notáveis, mas um presente para os que confiam humildemente na obra consumada de Cristo. A graça que chega a cada um de nós pela cruz é suficiente para uma vida inteira de paz, amor e salvação. Linda lição. Paulo aqui nos traz ensinamentos maravilhosos. Agora vamos à conclusão. Todos somos pecadores. A doutrina da justificação é fundamental para a vida cristã, porque entendemos que, se cairmos, teremos a oportunidade de recomeçar e continuar a caminhar. Muitas pessoas pecam e, quando tentam se levantar, o sentimento de dívida é constante no coração. Querem fazer alguma coisa para se autopunir ou justificar seu arrependimento com rituais religiosos. Entendem que precisam fazer alguma coisa para terem o direito de reiniciar. Essa graça não é uma licença para continuar a pecar, não. A graça produz ao coração do cristão o arrependimento e a vergonha de não voltar ao pecado, o constrangimento, uma vez que Cristo se entregou pelos nossos pecados. A graça nos encoraja a sair do erro e viver um novo tempo e uma nova história. Isso nos mostra como ela é necessária em nossa vida e caminhada. Agora, finalizando a nossa lição, alguns pontos para você pensar e agir. Primeiro, qual área de sua vida você se sente mais tentado a pecar? E olha que nós somos tentados a pecar, não é toda semana, não é todo dia, não é toda hora, é todo instante. O pecado nos rodeia de perto. Segundo,
Como você poderia usar mais o Evangelho e menos a culpa para motivar pessoas? Falar do Evangelho de Cristo, falar do amor de Cristo, falar de Cristo às pessoas. E, finalmente, você já fez acepção de pessoas ou passou por essa experiência? O que fazer acepção de pessoas? É você negar, rejeitar alguém, é você fazer pouco caso de uma pessoa. Isso é fazer acepção de pessoas. E Jesus diz que nós precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Como você tem se amado? Amar ao outro igual você ama a si mesmo. Esse é o mandamento de Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está nos concedendo mais um ano de vida, privilégio de chegar aos 80 anos, uma caminhada longa e que só foi possível porque nós a fizemos confiados no Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor que continue nos ajudando no restante da nossa caminhada neste mundo. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos pelo culto de ontem, um culto maravilhoso de gratidão ao Senhor por este momento. Que em tudo o Senhor seja engrandecido, porque toda honra e toda glória são devidas ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Agora, Senhor, queremos continuar te pedindo, abençoa as nossas famílias, toda a extensão das nossas famílias, que o Senhor esteja visitando os corações, levando a força, a confiança e aumentando a nossa fé. Que nós possamos viver pela fé, Senhor. Te pedimos abençoar aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão vivendo algum momento de turbulência na saúde, os que perderam entes queridos, Deus. Que o Senhor conforte e fortaleça. Ó Deus, te pedimos pelos missionários, levando a Tua palavra aos corações que ainda não Te conhecem. Que sejamos todos nós missionários e que a nossa vida seja um testemunho da grandeza do amor de Deus através de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e clamamos sempre, sempre, no nome de Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e o único que pode garantir a nossa salvação, concedendo-nos a vida eterna. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Pois é. Somente Jesus pode nos abençoar e nos salvar. Onde estão os obreiros? Que cada obreiro possa estar fortalecido pela graça do Senhor Jesus, levando a palavra de Deus através da vida, através da mensagem pregada, cantada, através do testemunho.
E assim, queridos, nós estamos chegando ao final de nossa EBD em Casa, nossa Escola Bíblica Discipuladora, com você aí no seu lar, levando a você a palavra do Senhor. Hoje, domingo, é o dia do Senhor. É o dia de nós dedicarmos as nossas vidas ao Senhor. Mas é um dia também de estarmos com a família, naquele momento de almoço, tão gostoso, toda a família junta, que você possa aproveitar estes momentos, possa se alegrar, se confraternizar, fortalecer a união. Mais um recado. Logo à noite, não fique em casa. Vá à casa do Senhor. Vá participar do culto de adoração ao Senhor. Nós queremos dizer a você que a Primeira Igreja Batista de Itaperuna está com as portas abertas para receber você, sua família. Você que ainda é um visitante, vai alegrar muito os nossos corações ter você conosco ali. Tá bom? Esperamos lá. E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Te esperamos.